Aberta mais uma sessão da Confraria do Brito, tendo como entrevistadora especial a nossa jornalista Miriam Guaraciaba, que faz sua estreia, embora seja da Confraria já há muito tempo, e também como convidado especial, como entrevistador, o José Américo, um bom baiano, posso lhe garantir. O nosso entrevistado de hoje é advogado com mestrado em Direito Econômico pela Universidade Federal da Bahia. Foi deputado estadual por 4 mandatos. Entre 93 e 1977 foi prefeito de Bom Jesus da Lapa. À época do governo Michel Temer, foi o relator da reforma da Previdência. O União Brasil é o seu 7º partido, pelo menos pelo que eu contei. E daqui a uma semana completará 59 anos de idade. Seja bem-vindo, deputado Arthur de Oliveira Maia da Silva, Arthur Maia, como é chamado, presidente da CPI do golpe. Me diga uma coisa, essa é a sua tarefa mais complicada ao longo desses anos todos de vida pública, não? Olha, Noblar, sem dúvida é a tarefa mais difícil que eu já enfrentei na Câmara, apesar de já ter encarado várias reformas, muitas delas impopulares, né? A reforma administrativa, a reforma da Previdência, a lei da terceirização. Essa CPMI, ela tem uma discussão muito mais passional, porque as outras você tem argumentos contra, a favor, etc., mas você tem uma convicção. Agora, essa não, essa é uma investigação. E por mais que o presidente tente ser isento, e eu tenho sido absolutamente isento, cumprindo a lei, cumprindo o regimento, não tem jeito. Eu brinco com a minha assessoria que a gente vai do céu ao inferno assim em questão de minutos. Porque está lá no regimento, olha, pisar ali na marca preta ali é falta. Aí o cara vai lá e pisa. Aí você... olha, foi falta. E aí a turma que ganhou a falta, né, comemora, e eu sou o melhor sujeito do mundo e tal. No dia seguinte, o adversário dele vai lá, ele mesmo vai lá e pisa na lista preta. Fala, olha, é falta de novo. Ah, não, é comunista. E aí é comunista, esquerdista, e coisa desse tipo, entendeu? Então, é realmente uma discussão muito passional e isso é próprio desse momento que o Brasil está vivendo. Um momento difícil, passional, o Congresso está muito polarizado, o Congresso está muito radicalizado e a discussão política também. Portanto, eu acho que é sim a tarefa mais difícil que eu já enfrentei na Câmara dos Deputados. Agora, já teve muita CPI e haverá mais, claro, e muita CPI que não deu em nada. Você acha que essa vai dar em alguma coisa? Noblar, essa CPI, ela tem a obrigação de acontecer. A obrigação de acontecer porque o que se passou no dia 8 de janeiro aqui em Brasília, na Praça dos Três Poderes, não foi uma coisa para ser esquecida. A gente não pode esquecer o que aconteceu aqui no dia 8 de janeiro. Mais do que o que aconteceu no dia 8 de janeiro, as coisas que antecederam o 8 de janeiro, como por exemplo, esse bandido terrorista que colocou uma bomba debaixo de um caminhão com 62 mil litros de combustível no aeroporto de Brasília no dia do Natal, no dia 24 de dezembro, portanto, um dia que o aeroporto estava cheio de gente e que a bomba não explodiu e causou uma tragédia sem precedentes por milagre, né? Invadiram o prédio da Polícia Militar, da Polícia Federal no dia 28 de dezembro. Além disso, tiveram esses acampamentos na porta dos quartéis. Isso é um absurdo, né? Inventar essa história de que as Forças Armadas são poder moderador de acordo com a Constituição brasileira, isso é uma ignomínia, né? Isso é uma blasfêmia. As pessoas quererem depois vieram essas pessoas aqui para Brasília, invadiram a sede dos Três Poderes, depredaram a sede dos Três Poderes, e tudo isso aconteceu e não pode isso ficar no esquecimento. Então a CPI,
Eu não sei qual será o resultado do relatório, o que é que nós vamos apresentar de novo, eu não sei. Mas ela pelo menos cumpre o seu papel na medida em que ela expõe isso na praça pública. O senhor acha que está avançando a CPMI? Eu acho que sim, eu acho que as pessoas estão tendo que conhecimento. Que exemplos você dá de avanços da comissão? Eu acho muito importante na CPMI essa coisa da explanação na praça pública. Por exemplo, o cara da bomba, né? Ele botou, mas a maioria dos brasileiros não sabia disso. Quando ele foi na CPI, as pessoas viram lá o rosto dele, a cara dele. Esses debates que estão tendo, as pessoas estão indo lá explicar. Por exemplo, ontem foi preso o Silvinei, o diretor da Polícia, o diretor da Polícia Rodoviária Federal, acusado de ter promovido uma blitz com o propósito de cercear, impedir o trânsito de eleitores no Nordeste, principalmente no segundo turno. Então, essas coisas todas, Miriam, é muito importante que sejam colocadas para a população brasileira. Eu acho que o grande mérito dessa CPI, mais do que alguma novidade, é fixar na cabeça dos brasileiros que isso aconteceu e que isso não pode mais acontecer e que nós temos que nos precaver para que isso não aconteça. Nós temos que ser intolerantes com um discurso antidemocrático. Nós temos que ser intolerantes, a palavra é essa, porque a Constituição ela já prevê a penalização das pessoas que atentam contra a ordem democrática. Isso não é uma palavra vazia. O Estado democrático de direito, ele tem as suas salvaguardas. E entre as salvaguardas está essa constitucional. Portanto, nós temos que fazer essa exposição pública, deputado, de todas essas pessoas. A propósito disso aí, tem um personagem nessa história aí que tem uma posição muito ambígua. Na medida que os fatos vão sendo revelados, os depoimentos vão acontecendo, isso fica cada vez mais evidente. E o senhor, como presidente da comissão, tem a prerrogativa da convocação. Tem os pedidos são aprovados, mas a ordem da convocação é uma prerrogativa do presidente da comissão. Quando é que o senhor vai convocar o general Gonçalves Dias? Olha, que é uma figura assim ambígua nessa história, porque ele é o responsável pela segurança. Ele tem que ir lá, não tenha dúvida. E olha, o que é que aconteceu, Azedo? Nós estabelecemos que a CPI segue uma ordem cronológica. Então, todas as pessoas que foram ouvidas até agora foram pessoas que antecederam o 8 de janeiro. Então, todos. O Silvinei, porque estava envolvido com a questão da eleição. O cara da bomba, porque foi no dia 24 de dezembro. Todos que estiveram lá. É uma linha do tempo. É uma linha do tempo. Então, eu acredito que mais 2 semanas nós vamos entrar no dia 8 de janeiro. Aí sim, o general G. Dias vai ter que vir falar, vai ter que vir dar a sua versão sobre o que aconteceu. O comandante militar do Planalto, que também é outro personagem controverso, que não deixou remover o acampamento, ele vai ser convocado? Tem que ser convocado. Olha, eu sou, assim, a favor de que todos os requerimentos sejam aprovados. Eu tenho insistido com isso. A não ser que sejam requerimentos fora do contexto da CPMI. A CPMI está para investigar o dia 8 de janeiro. Aí, por exemplo, chegou parlamentares lá que apresentaram o requerimento para quebrar o sigilo da ex-primeira-dama por conta desse caso das pedras preciosas. Falei, olha, se vocês querem investigar a pedra preciosa, tem que abrir uma nova CPI, porque eu não consigo enxergar uma conexão entre pedras preciosas e o objeto da CPI, que é o ato de 8 de dezembro. Quer dizer, você não pode ampliar o escopo da CPI para não conseguir, ao final de contas, investigar nada. Tem prazo, né? Até porque tem prazo. Então, mas essas pessoas... São 6 meses. 6 meses. Vai para o final de setembro. Vai para o final de setembro. Então, eu espero que a gente possa, de fato, ouvir todas essas pessoas envolvidas, esclarecer tudo isso. É importante que se tome conhecimento do que aconteceu. É importante que a CPI apresente ao final e ao cabo as denúncias contra as pessoas que ficarem comprovadas envolvidas nesse episódio, mas também apresentar alguns encaminhamentos. Eu, por exemplo, acho, e eu falei isso já com a relatora, espero que ela inclua isso no seu relatório,
eu fui o relator da lei antiterrorismo. E foi aprovada a lei antiterrorismo na época das Olimpíadas, senão eu tinha que aprovar essa lei. O que é que a lei antiterrorismo ela diz, basicamente? Ela diz que qualquer pessoa que se prepara para um ato de terrorismo já cometeu crime, porque no crime comum não é assim, né? Se alguém pensa em matar uma outra pessoa, então o cara concebeu, aí ele se prepara, ele vai e compra uma arma, mas ainda não é crime, só se ele tenta cometer o assassinato que é crime. O terrorismo não. A lei antiterror, se o sujeito se prepara para cometer um ato terrorista, isso já está caracterizado como crime e as penas são duríssimas, o sujeito cumpre regime fechado, etc. Eu acho, é uma compreensão minha, que nós não podemos mais tolerar no Brasil essa coisa das pessoas invadir a sede dos três poderes e a gente entender que isso está dentro da normalidade, porque não está em lugar nenhum do mundo. Do tempo que eu sou deputado, eu já vi algumas manifestações violentíssimas dentro do Congresso Nacional que depredou a Câmara dos Deputados. Nós nos lembramos daquele outro lá do Maranhão. E quando o Aldo Rebelo era presidente da Câmara, lembra que quebraram tudo, aquele negócio lá do... mais de 100 e tantas pessoas. Exatamente. Naquele dia. Eu penso... Bruno Maranhão, exatamente. Eu penso que uma das coisas que a CPI deve apresentar ao final é um projeto de emenda à lei antiterror para dizer que as pessoas que atentarem contra a sede dos três poderes federais estão cometendo um crime de terrorismo. Tem que acabar com essa banalização, sabe, Noblar? No Brasil, a democracia, às vezes, toma um aspecto de balbúrdia, de naturalidade, e não é natural. Você veja a importância que os americanos deram àquela invasão que aconteceu no parlamento americano, patrocinado pelos eleitores do Trump. Isso, para eles, foi gravíssimo, e é gravíssimo. Nós temos que ter essa medida, é uma das quais eu pretendo encaminhar. Deputado, o senhor falou aí, o Azedo levantou a questão dos G-Dias, e eu li que o senhor estaria pensando em reconvocar o Mauro Cid. Eu vi o depoimento do Mauro Cid, foi o tempo inteiro nada a declarar, a idade que a Jandira perguntou, não declarou e tal. O que leva o senhor a reconvocá-lo? É submeter a população àquela tortura de ficar ouvindo aquele nada a declarar durante 2 horas, 3 horas? Olha, Wanda, não fui eu que propus a reconvocação, mas, assim, os deputados, principalmente a relatora, né, que tem a condução lá da elaboração do seu parecer, apresentam os seus requerimentos e nós apenas colocamos em votação. Eu realmente acho que é muito pouco importante esse tipo de reconvocação. Agora, as pessoas têm falado também muito agora em acariações, porque às vezes vai um fala uma coisa, o outro vem e fala outra completamente diferente. Eu acho que essas acariações aí sim podem trazer, lucro, né? Podem trazer contribuições maiores para a CPMI. Porque a reconvocação, posso estar enganada, mas me parece que o que haveria de diferente para levá-lo a... É porque surgiram elementos novos. Depois que ele depôs. Por exemplo, e-mails do atual presidente da República, que seriam secretos, que são secretos, sobre viagem, segurança do presidente da República, que foram parar no e-mail do Mauro Cid. Isso, já o Lula presidente, e-mails das viagens do Lula, não é do Bolsonaro, porque esses e-mails só chegaram essa semana na CPMI. O que o senhor acha que isso... Qual é o indício disso? Olha, o que isso sinaliza? Certamente alguém mandou. Ou é um ato de extrema incompetência de quem está ainda, de quem chegou agora no Palácio do Planalto, que não checou qual é a listagem dos endereços desses dados, dessas informações que envolvem a segurança do presidente da República, ou então são algum tipo de armação lá dentro, né, daqueles que ficaram, e eu não sei lhe dizer, mas é um dos pontos que precisa ser revelado. Além de novos dados também bancários, parece que em relação a movimentações financeiras de familiares, etc. Então essas são as motivações das ideias de reconvocação. Como também estão falando em reconvocar
o Silvinei, que está preso, porque elementos novos que chegaram à CPMI contradizem aquilo que ele apresentou no dia que esteve lá. Então são essas coisas que trazem a reconvocação. É por isso que a gente precisa, muitas vezes, ter, assim, precisa não, sempre é fundamental ter esses elementos para poder fazer o questionamento. Hoje, por exemplo, estava previsto o depoimento do Delgatti, do hacker, né? Da Vaza Jato. Mas não haviam chegado à CPI os elementos que foram solicitados. Extratos bancários, rifes, quebra telefônica, essas coisas todas. Eu achei melhor suspender a audiência de hoje, reconvocamos e mudamos para a próxima quinta-feira que vem. Quer dizer, o Delgatti deve depor na próxima. Na próxima quinta-feira, deve não, já está convocado. Vai ter acesso à delação premiada dele antes da convocação dele? Acho difícil, acho difícil. Essa questão, aliás, do que está acontecendo no Supremo e dessas coisas da própria delações premiadas, etc., eu quero aqui, em primeiro lugar, registrar que o presidente, o ministro presidente do inquérito do 8 de janeiro, dos atos antidemocráticos, já tem aí 3 anos, o ministro Alexandre de Moraes, tem contribuído imensamente com a CPMI, imensamente. Desde o primeiro momento que eu estive com o ministro, ele disse, olha, Arthur, tem aí alguns inquéritos que estão ainda em diligência. E esses nós não podemos entregar agora, porque senão nós perdemos o elemento surpresa. E é natural, por exemplo, eu estive lá com ele um dia, 4 dias depois teve uma busca e apreensão contra um senador que está na CPMI lá no Senado. Quer dizer, se ele entregasse naquele dia que eu fui lá esse inquérito, certamente que ele perderia o objeto daquilo que ele estava fazendo. Mas fora esses inquéritos que ainda têm essas diligências que estão sendo cumpridas, tudo tem sido entregue com total colaboração, total boa vontade, né? Então, a gente está avançando com esses elementos. Nós já temos um grande número de provas que estão lá colocadas na CPMI. Todo dia estão chegando provas novas. Ontem, por exemplo, essas imagens internas do Ministério da Justiça. Porque tem algumas narrativas que me parecem, assim, um tanto exageradas, ou sei lá, mas as pessoas querem. Dizem que, porque tinham não sei quantos homens aquartelados dentro do Ministério da Justiça. Essa foi a motivação para pedir as imagens internas do Ministério da Justiça. No dia no dia 2 de janeiro. Chegaram lá as imagens. Eu, pelo que vi, perdão, eu não vi, mas o que os assessores me disseram que não existe isso. Então, é uma coisa, sabe, que a gente precisa... É uma guerra de narrativa. Uma guerra de narrativa. Porque, veja só, Noblar, por exemplo, há uma convocação de um jornalista, aliás, talvez aqui alguns de vocês sejam contrários a isso. Eu não acho. Pode nos convocar também. Não. Sem problema. E o problema é iremos com o maior prazer e tudo. Mas o que é que acontece? As pessoas falam, porque isso é um cerceamento à função do jornalista. Eu não enxergo dessa forma. É um repórter fotográfico. Fotográfico. Porque, veja só, nenhum de nós políticos, parlamentares, vocês, jornalistas, tem essas prerrogativas que são justamente para garantir o bom desempenho das nossas funções. Eu sou, na condição de parlamentar, inviolável pelas minhas opiniões, palavras e votos. Agora, se eu subo no Congresso, na tribuna do Congresso para ofender a honra de alguém, obviamente que eu não tenho inviolabilidade por isso e posso ser processado. Se eu subo lá para falar da honra do Azedo, aproveito a minha condição de parlamentar, digamos que eu fosse, não é o caso que é um queridíssimo amigo, mas que eu fosse brigado com ele, quisesse detratá-lo. Aí eu, porque sou deputado, subo na tribuna, ofendo a honra dele e tal. Não, mas eu sou deputado sem violável. Claro que não. Eu vou responder criminalmente por a ofensa que fiz a ele. Da mesma forma, o jornalista não pode ser convocado lá para dizer a fonte. Vamos chamar o Noblar fez uma nota lá, né, no jornal, aí não vamos colocar o Noblar e obrigar ele aqui a dizer quem foi que deu aquela informação. Isso não existe. Agora, o que é que se passou ali? O jornalista estava filmando, fotografando e tal, um sujeito vem e dá uma pernada, um pontapé violentíssimo numa porta de blindex. Aí não quebra.
Aí o jornalista, não, peraí, faça de novo, que eu quero registrar de novo. Teve isso. Aí o sujeito, aí ele para, o sujeito vem, se arruma e vem, dá outra pernada, ele aí se levanta e vai mostrar pro sujeito a beleza que ficou a cena. Que maravilha. Vai mostrar. Então, agora, fala assim, esse cara é um infiltrado? Sinceramente, eu acho que não. Eu acho que ele, de uma maneira pouco ortodoxa, buscou lá um furo fotográfico. Pouco ortodoxa é boa. Um furo fotográfico. Mas eu não acho que aquele sujeito seja um militante que estava ali querendo. Só para eu entender, houve a foto aconteceu, ele fez a foto. E no momento seguinte ele pediu para a foto ser. A cena ser repetida. A foto, aí pediu para o cara repetir para ele fazer a foto. Estão filmando tudo, né? Essa filmagem que aparece é outra pessoa que está filmando, que você não sabe quem é, mas está nas redes sociais. Tem a porta de vidro, o cara vem e dá uma pernada assim, com a sola do pé bem violenta na porta, e não quebra. Aí ele aparece, o jornalista, fala, não, peraí, faça de novo que eu vou filmar agora com calma. Aí ele se posiciona, o sujeito vem, manda o pé de novo. E aí quebra. Eu nem lembro se quebrou, se não quebrou, mas ele se levanta para mostrar a beleza que ficou a cena. A cena. Aí o cara, agora ficou bom. Então, isso não é papel de jornalismo, me desculpe, mas isso... Ele perdeu a foto, aí pediu pro cara fazer de novo, para fazer de novo. Deputado, eu queria lhe perguntar o seguinte, nós temos aí 180 dias de prazo da CPMI. Nós já estamos caminhando para 90 dias. É fato que alguns depoentes mentiram ali durante a sua fala. É permitido mentir agora na CPI ou foi um acordo que o senhor fez ali para não prender ninguém? Porque a mentira pressupõe, se o cara é convocado, que o cara seja preso, né? Essa questão da mentira, né, muitas vezes foi comprovada no momento seguinte. Em relação ao Lawande, que foi assim o caso que as pessoas mais afirmaram que ele estava mentindo, o que é que aconteceu? Mas o caso, o Silvinei também. Mas aí só apresentaram depois os documentos. Agora, a representação contra ele por ter mentido já seguiu para o Ministério Público. Ele não foi preso em flagrante, que não faria muita diferença, mas a representação já seguiu para o Ministério Público, comprovada a mentira, para o Ministério Público acioná-lo, e há uma previsão legal de uma pena de 2 a 4 anos de cadeia, né, para o sujeito que mente perante a CPI. Já encaminhamos para o Ministério Público. Agora, no caso do Lawande, eu até... Foi o caso mais emblemático. Lawande é o general, é o coronel, que quando pegaram o celular do Mauro Cid, tá ele lá numa conversa com o Mauro Cid, perguntando, Sidão, pelo amor de Deus, não vamos agir e tal. Temos que agir. Temos que agir. Ele precisa, se ele der a ordem, vai ser cumprida. Se ele der o comando. O comando vai ser cumprido. Era apenas um patriota exaltado. Aí, ele foi lá. Quando ele chegou lá, ele disse, não. O que eu estava dizendo aí para o Mauro Cid era que era preciso o presidente dar a ordem. Mas a ordem que eu estava me referindo era para as pessoas que estavam na porta dos quartéis saírem das portas dos quartéis. Para parar com aquela balbúrdia na porta dos quartéis. Ele não tinha explicado. Evidentemente que era uma mentira. Mas era uma questão subjetiva, porque ele estava afirmando, eu não podia categoricamente dizer que é diferente, Noblar, de você dizer, olha, o cara dizia, olha, eu não estava no dia 8 de janeiro na Praça dos Três Poderes. E aí aparece uma filmagem, aí é uma prova material, a outra era uma prova subjetiva. Como eu não sou juiz, quando ele falou isso, eu me levantei, chamei quem mais entende de prova ali, convenhamos ao ministro Sérgio Moro, né, o senador Sérgio Moro, juiz, experiente, notável. Falei, Moro, o que é que você acha? Isso caracteriza? Ele falou, Arthur, olha só, é uma questão realmente subjetiva. Eu não mandaria prender. E eu me apoiei e acho que fui agir corretamente em não mandar prender o general, o coronel, naquele momento. Não pediu-se a prisão dele. Presidente Moro ser seu conselheiro é novidade, hein? Gosto muito dele, Presidente Moro, não, senador. Não, estou falando com ele, presidente. Presidente, vírgula. O senador Moro. Isso, tá vendo? Convoca ela para se explicar. Ser seu conselheiro é uma novidade. Não, nós temos Porque tem muita gente que tem pé atrás com o Moro. Hein? O Moro tem sido uma figura importante na CPI. Ele é uma pessoa com
parlamentar altamente preparado e tem sido uma figura importante na CPMI. É claro, assim, né, a condição dele no Congresso Nacional de alguém que teve assim um confronto fortíssimo com a classe política e hoje está no ambiente da política. Então, obviamente que é uma relação que não é fácil, mas ele, pessoalmente, é uma figura que tem tido capacidade de construir ponte, construir relação dentro do Congresso Nacional, entendeu? E dentro da CPMI ele é sempre um ponto assim de muito equilíbrio dentro da CPMI. Então continua sendo proibido mentir na CPI. Claro, claro, com certeza, com certeza. Eu ia perguntar o seguinte, o senhor falou no começo, e mencionou em outros momentos também, que a CPI tem algo a ver com a imagem do Congresso, evidente, óbvio. Eu olho as sessões da CPI, acompanho, e fico com uma impressão estranha. Eu vi muitas CPIs até hoje. O Congresso produz, às vezes, 5 CPIs simultâneas. Me parece que ali, naquele colegiado que o senhor preside, tem uma ala de parlamentares que não gostam de mulheres. E a forma como eles tratam as mulheres é explicitamente uma afronta, quase, e em alguns momentos até ofensa. É ofensivo a pessoa, a mulher que está lá, parlamentar, e também o telespectador, ou ouvinte, ou presencialmente, o acompanhante presencial da sessão. Eu fico pensando, quais seriam as sugestões, se é que seria o caso, que o senhor, no final, apresentaria à Câmara e ao Senado, que é uma CPMI mista, né, para mudanças no regimento interno, de forma que essa quinta série colegial, vamos chamar, eu posso chamar assim, o senhor certamente não, esse circo, que às vezes com frequência ocorre, que o senhor tenta bravamente resolver, mas não consegue, normal. Quais seriam as sugestões de mudanças no regimento para a punição disso aí, desse tipo de comportamento, especialmente na ofensa às mulheres? Olha, eu acho que temos um conselho de ética e qualquer mulher que se sentiu ofendida deve fazer esse tipo de reclamação. Eu já tive lá, por exemplo, alguns momentos assim muito desagradáveis. Por exemplo, houve uma denúncia de parlamentares de que teria havido por parte de um deputado uma manifestação homofóbica contra um parlamentar, né? E eu imediatamente pedi que aquela fita fosse periciada pela Polícia Legislativa e tomassem as medidas cabíveis. A Polícia Legislativa fez a perícia e constatou que não tinha como afirmar se aquilo que se disse que ele havia dito foi ou não foi dito. Agora, eu penso que, de qualquer maneira, Casado, diante da dificuldade que é aquilo ali, a gente tem conseguido manter a ordem. Né? Temos conseguido manter a ordem. Você veja que eu já ameacei até de encaminhar parlamentares para o Conselho de Ética, tenho agido assim com muita dureza, não tenho permitido a interrupção da fala de outras pessoas, que você veja, tem outras CPIs aí que não estão nem tendo condição de ter a reunião. Não está tendo condição de ter a reunião. E a nossa, de qualquer maneira, com todas as dificuldades, que não são poucas, nós temos tido as reuniões e mais, com a pressão, e aí eu realmente reivindico esta vitória, eu tenho usado a minha condição de presidente para impor uma pauta que atenda aos dois lados. Que não sejam convocados apenas as pessoas que interessam ao governo ou que interessam à oposição. O governo tem uma maioria na CPMI. Aí você veja, na primeira reunião que tivemos lá, fizeram uma votação e não convocaram G. Dias, não convocaram outras pessoas. E eu falei imediatamente, olha, é um imenso constrangimento para mim
ser presidente dessa CPMI e ver apenas os requerimentos de um lado ser aprovado. Isso não tem nenhum cabimento, nenhum cabimento. E até confesso que seria o caso de tomar até uma medida extrema se aquele comportamento fosse mantido. Então, conseguimos que fosse aprovado por acordo uma série de requerimentos. Esses últimos, por exemplo, o governo não queria que fosse aprovado esse requerimento das câmaras internas do Ministério da Justiça, do plano escudo e tal, da viagem do Lula no dia 8 de janeiro. Eu falei, olha gente, a gente não pode cercear esse debate, porque até para o governo que está afirmando a sua absoluta ignorância do ponto de vista, ignorância no sentido de desconhecimento do que aconteceu no dia 8 de janeiro, não é aceitável que você sonegue informações. Então, eu tenho usado da minha força, do poder da presidência, para falar, olha, se não for aprovar uma coisa que seja dos dois lados, eu não vou fazer mais nenhuma reunião deliberativa. Não vou. E isso tem funcionado. Nós temos conseguido produzir uma discussão que atenda um lado e ao outro lado, né? Por exemplo, foi chamado lá o diretor da ABIN, né? Por conta daquela questão dos relatórios diferentes. E aqui para nós, eu acho que ele se saiu muito bem. O depoimento dele foi muito interessante. Muito bom, um depoimento muito bom. Importante, né? A oposição acreditava que ele não teria nenhuma capacidade de responder por que os depoimentos foram diferentes. Chegou lá e falou, olha, tem dois relatórios aqui. Um consta os alertas oficiais que foram feitos através da ABIN pelas vias oficiais e outro que eu incluí as mensagens de WhatsApp que eu enviei para o general G. Dias. Então aqui os dois. Se você tirar, fizer, dá para fazer até 3. Um com as mensagens extraoficiais, uma com as mensagens oficiais e um terceiro que junta as duas. Então, deu uma resposta satisfatória. Então eu acho que o governo, inclusive, tem que ser mais liberal. Às vezes você vê alguns parlamentares que querem ser mais realistas do que o rei. Às vezes não é nem o governo, não é nem o ministro da Casa Civil, nem o ministro da Secretaria de Governo, nem a liderança do governo. Aliás, o Randolph é uma pessoa muito aberta. O senador Randolph. O senador Randolph tem ajudado muito a essas reivindicações, mas às vezes os parlamentares, para agradar e tal, querem cercear essas informações. E isso tem sido enfrentado por nós. Eu tenho reivindicado duramente que a gente possa fazer esse avanço. Tem dado certo, felizmente. Mas só para fechar, esse raciocínio, eu queria saber o seguinte, com a sua experiência de 5 mandatos, segundo o Noblar, 4 na vida real. 4, 5 porque eu já estava reelegendo. Com a sua experiência de mandatos e de presidências e relatorias, quais sugestões o senhor veria a partir do padrão comportamental de uma parte do grupo, desse colegiado, dessa comissão de inquérito? Que propostas seriam factíveis para o regimento? Conselho de Ética. Conselho de Ética. Olha, você sabe, no primeiro semestre, as coisas estavam insustentáveis, principalmente na CCJ. Algumas convocações de ministro, foram coisas assim terríveis. E o presidente Lira falou, olha, nós vamos ter que constituiu, porque naquele momento não estava funcionando o Conselho de Ética, e disse, olha, nós vamos começar a suspender deputado, e se reincidir, vamos caçar, vamos ter posições mais duras, etc. E isso teve um efeito muito importante, muito importante. O deputado tem medo do Conselho de Ética. O Conselho de Ética não é bom, mesmo que o cara seja absolvido, é uma coisa muito ruim. Eu acho que é um purgatório, é muito desagradável, né? Muito desagradável. Então, ainda é a penalização mais dura que pode acontecer. E acho que é preciso realmente que esses fatos não sejam banalizados. O que você diz aí é muito grave. Não pode ser banalizado esse comportamento de desrespeito, de falta da ética parlamentar, da polidez, né? Isso é muito ruim, porque você passa para as ruas, inclusive,
uma ideia de que isso é normal. E acaba que isso influi no comportamento das pessoas. Então, eu penso que realmente nesse aspecto você tem que ter uma ação de mais denúncias no Conselho de Ética e mais punições do Conselho de Ética. Deputado, assim, tem ficado mais ou menos evidente que existe o primeiro tempo e o segundo tempo na CPI. O primeiro tempo costuma ser mais produtivo. O segundo tempo é que vira circo, porque tem muita gente que vai para a CPI para fazer imagem, está mais preocupado em produzir o seu próprio marketing para o seu nicho eleitoral, né, para sua redoma, vamos dizer assim, do que realmente contribuir para o êxito da CPI. Não seria o caso ou de fazer uma discussão sobre isso, ou simplesmente fazer só o primeiro tempo e deixar o segundo tempo para... Vamos ter que ouvir essa turma toda, né? Não tem jeito. Que vira à tarde, aquilo vira não uma tem jeito, bagunça. vamos ter que ouvir o G. Dias, como colocou aqui. Foi você que colocou, aliás. Ou tem que ouvir. Pedacinho aí, nessa linha de raciocínio de convocação, o Bolsonaro pode ser incluído? Pode sim, Miriam. Eu só, assim, não há ninguém que não possa ser convocado. Mas vocês já avaliam essa possibilidade? Já existem requerimentos para isso. Eu, pessoalmente, ainda não enxergo assim, o envolvimento do Bolsonaro com o 8 de janeiro. Né? Ele estava fora do país, não houve ainda nenhuma vinculação. Claro, há aqueles que dizem, mas todo o discurso que o Bolsonaro fez ao longo do seu mandato era uma narrativa que motivava, estimulava as pessoas a esse tipo de comportamento. Essas falas desacreditando o processo eleitoral. Até o silêncio mesmo. Até o silêncio, exatamente, Zé, até o silêncio. Essa coisa de desacreditar o sistema eleitoral, de não dizer claramente que aceitaria o resultado da eleição, né? Tudo isso criou um clima que as pessoas passaram a entender que o resultado da eleição não era a garantia de que o vencedor tomasse posse. Isso foi muito ruim por parte do que governasse. E a chancela para que os acampamentos acontecessem, né? Eu E quero permanecessem. só fazer uma observação, se possível. Eu acho que havia uma motivação de gerar uma intervenção das Forças Armadas no país naquele 8 de janeiro. Criar um clima suposto de desordem para... Então, quer dizer, as Forças Armadas, como é que o senhor encara isso? Eu saio desse processo e dessa CPMI e de tudo que eu vi, como brasileiro sobretudo. Se eu já era fã das Forças Armadas, eu saio desse processo muito mais fã das Forças Armadas. Eu tenho absoluta convicção que se houvesse a concordância do Estado-Maior das Forças Armadas, nós teríamos tido um golpe militar nesse país. Não tenho dúvida disso. Então o senhor acha que houve uma tentativa de golpe? Eu acho que houve que bateram na porta das Forças Armadas. Bateram na porta. Seria o quê? Parte das Forças Armadas estaria... É assim, mas os comandantes mais importantes não aceitaram. Mas o meu sentimento é de que dentro das próprias Forças Armadas, e você não tem dúvida, porque você vê lá os acampamentos, o que eram os acampamentos era isso. As Forças Armadas não se deixaram seduzir e cumpriram o seu papel constitucional. Peraí, aí eu não entendi o que os acampamentos significam. Os acampamentos eram uma solicitação para que as Forças Armadas intervissem. Sim, mas eles deixaram os acampamentos. Mas não interviram. Não interviram no Noblar. Né? Isso é uma coisa importante, assim. Mas eles deixariam o MST acampar ali? Eu penso que não. Mas veja só, você tinha dentro das Forças Armadas, é o que me parece, eu não sou militar, mas assim, dentro das Forças Armadas, você tinha naquele momento uma parte considerável de oficiais que queriam o golpe. Sem dúvida. Quem estava ali na porta dos quartéis, muitas vezes, eram parentes de militares, eram pessoas vinculadas a militares que estavam ali fazendo aquela reivindicação. Ao meu ver, absurda, ao meu ver, absolutamente errada. Não foram desmontados os acampamentos. Mas você não acha que o Bolsonaro, por toda hora se dizer o chefe maior das Forças Armadas, autorizava aqueles acampamentos? Eu não posso afirmar isso, Zé. Eu não posso afirmar isso.
Agora, os acampamentos, na minha opinião, foram realmente muito ruins, né? Muito ruim para a democracia, os acampamentos. Veja só, tem uma pessoa aqui que a gente parece que sumiu da face da terra nesse processo todo, que é o general Augusto Heleno. Ninguém fala mais nele. É verdade. está convocado lá. Está convocado? Convocado. Quando vai ser o depoimento dele? Vai ter que acontecer o depoimento do Heleno. Ele já teve o requerimento aprovado e vai ter que chamar o Augusto Heleno lá. Eu tenho assim discutido muito com a relatora. Para quem não sabe, só o Augusto Heleno era o presidente, ou era o ministro do Gabinete de Segurança Institucional do governo Bolsonaro, da presidência da República. Foi mantida pelo G. Dias. Exatamente. Agora, quando assim a gente encontra lá as pessoas, né, que estiveram dentro do gabinete institucional e que conhecem aquele processo, etc. Quando eu converso, por exemplo, tenho conversado com chefes militares, etc., você vê que o papel do Exército foi fundamental. Fundamental. Eu penso que a garantia que nós tivemos para que não acontecesse nada de pior contra a democracia foi justamente a negativa do Exército, através dos seus comandos principais, de não aceitar aquilo, de garantir a ordem constitucional, de garantir a posse do presidente eleito, de garantir o cumprimento, respeitar a Constituição, de garantir o cumprimento do resultado das urnas. Então aquela coisa de dizer eu sou o chefe das Forças Armadas, eu mando nas Forças Armadas, que o Bolsonaro dizia volta e meia. Não, porque aí assim, teria que concordar que o Bolsonaro pediu. Eu não posso afirmar que o Bolsonaro pediu. Mas, assim, acho muito ruim o Bolsonaro ter saído do país antes de entregar o cargo. Ele não quisesse entregar o cargo por algum motivo, já é ruim. Ele não entregar o cargo, não ir lá passar a faixa ao presidente eleito, já é ruim para a democracia. Mas ele sair do país, deixou um vácuo. Eu acho que aquilo foi muito ruim. Mas né? Poderia ser pior? Poderia ter sido pior. E aí eu reafirmo, sabe, Azedo, diante de tudo que estava colocado, eu acho que a democracia brasileira correu sim um grande risco. Correu sim um grande risco, não vamos minimizar isso. Correu um grande risco. Tinham muitas pessoas assim, com a ideia de um golpe de Estado. E veja bem, nós somos brasileiros. Quem aqui não recebeu mensagem de WhatsApp dizendo que ia ter golpe? De gente que a gente conhece defendendo o golpe. Eu recebi. Nas famílias, etc. Quem de nós aqui não recebeu? Todo mundo recebeu. Há uma diferença. Me desculpe. Para melhor entendimento do que estamos discutindo aqui. Há uma diferença entre pessoas comuns conversarem, receberem, discutirem ideias até estapafúrdias como a de um golpe de Estado e pessoas repetindo o seu gesto, baterem na porta dos quartéis, do comando, do alto comando do Exército, da Marinha, da Aeronáutica. Pessoas armadas até os dentes, com porte de arma. E pedir ou tentá-lo envolvê-los. E aí a minha questão, a CPI que o senhor preside vai chegar, vai mapear isso, vai mostrar ao público como houve essa tentativa de sedução, digamos assim? Olha, Casado, a sua pergunta, como não poderia deixar de ser, você que é considerado um jeito muito perspicaz, é de extrema inteligência. Eu tenho pensado muito nisso. Parabéns, Casado. O que eu diria é o seguinte, dizem, como o doutor Ulisses dizia, né, que a CPI é um jumbo que decola e que você não sabe como é que vai pousar. No impeachment do Collor, né, aquela questão do Fiat Elba, né, foi a chave que virou tudo, e por aí vai. Nessa CPI, se você fosse ter uma reviravolta, seria algum chefe militar, algum general que estava no comando do Exército, no comando de uma das forças, no cargo, olha, eu fui procurado por fulano de tal, que bateu lá e me chamou para dar o golpe de Estado, e eu disse a ele não. Um ministro, fulano, assim, falar um negócio desse. Não dá para a gente ter a certeza de que teve isso, nem que não teve. E os 17 mil e-mails, será que disso aí não pode surgir um comprometimento maior de... Sim.
Né? Tem lá de... O que é os 17 mil e-mails que você está falando? Foram colocados no lixo 17 mil e-mails De quem? da Presidência da República. Assessores de lá colocaram. E agora foram achados. Porque eles foram para o você lixo diz a época do governo. do governo. A época foram do colocados governo no lixo, Bolsonaro ainda. mas toda vez que você apaga alguma coisa que vai para o lixo, você tem que apagar no lixo também. E a inteligência do elemento que fez isso não deu a ele essa capacidade. E aí eu volto a insistir na questão. Bolsonaro não teria saído do Brasil para criar um álibi para dizer que não estava, como o Anderson Torres provavelmente fez. E aí esses e-mails podem acho assim, sabe, algum que prove que ele saiu para criar o álibi. Quando as pessoas falam dessa coisa do Bolsonaro, né, qual era a ideia? Que dizem, né? Alguém aqui falou já isso hoje. Olha, a ideia era ocupar os 3 poderes, criar um clima de absoluta anormalidade, e aí o passo seguinte que todo mundo diz, aí seria um decreto de GLO, um decreto de garantia da lei e da ordem, que estabeleça o estado de sítio no país. E aí estava iniciado o golpe, os militares iam aparecer e tomar conta. Essa é a narrativa de quem afirma, né, que teria o golpe, que seria desse jeito, é o que está lá, o script do suposto como golpe. Aquela minuta do golpe, né, que apresenta como minuta do golpe, etc. Acontece que o GLO só pode ser assinado pelo presidente da República. No 8 de janeiro, o Bolsonaro não era mais presidente da República, então ele não poderia fazer nada disso. Sim, mas o Lula poderia ter caído nessa armadilha, digamos assim. Foi proposto a ele, sim, porque era uma saída natural. Olha, convoca aí uma operação de restabelecimento da lei e da ordem. E aí, pelo que se conta, foi a Janja que estava ao lado dele que disse, não, isso aí é armadilha. Aí ele decretou intervenção do Distrito Federal. Se fala disso também. Isso do G. Dias pode ter a ver com isso. O quê? A vacilação do G. Dias no dia lá. Do que fazer, né? Esperando a GLO. O que é assim, né, esquisito nisso tudo é o seguinte. De acordo com o plano escudo, que já está lá na CPMI, porque o Exército Brasileiro, as Forças Armadas Brasileiras têm plano para tudo. Então, por exemplo, se caiu um avião com um chefe de Estado estrangeiro lá na minha Bom Jesus da Lapa, com todo respeito ao legista local, não será ele que vai fazer o levantamento cadavérico lá do chefe de Estado. Quem vai já tem todo um plano montado. Se um caso desse acontece no Brasil, o legista se desloca daqui da capital federal, o Exército tem uma missão, a Aeronáutica tem outra missão, e uma série de... O Itamaraty tem a sua missão. Tudo é feito e já está... Não é uma coisa, caiu o avião ali com o presidente de outro país e vamos, o que é que a gente vai fazer? Não é assim. Está tudo já planilhado e cada um tem a sua função. Assim é o plano escudo. O plano escudo determina que se houver uma invasão ao Palácio do Planalto, em 25 minutos, tem que ter um contingente, que eu não me lembro aqui o número exatamente, mas alguma coisa em torno de 3 mil homens, que tem que chegar no Palácio do Planalto em 25 minutos. E tem que chegar cada um com sua missão. A Força Nacional chega para fazer isso, o Exército chega para fazer aquilo, a Polícia Militar do Distrito Federal para fazer aquilo. E cada um já tem a sua missão. Isso furou, deu apagão, não aconteceu. Isso é muito estranho, quer dizer, o que é que as pessoas dizem? Eu tenho conversado com muita gente, olha, as pessoas achavam que teria a possibilidade de um golpe de Estado até o dia 31. Como não teve, o povo baixou a guarda e aí veio aquele fato do dia 8 de janeiro. Então, é isso que está posto, né? É isso que está colocado. Deve ter ouvido isso várias vezes, inclusive repetido. 8 de janeiro é o final de um livro. É isso mesmo, Casado. A CPI investiga desde o começo desse livro, desde o primeiro capítulo. Quais são os responsáveis identificados hoje, ou que supostamente tendem a ser identificados, melhor dizendo, na sua avaliação, desses capítulos que levam ao 8 de janeiro? Isso é a cúpula militar? É o centro do governo
Bolsonaro no Palácio do Planalto, com ele, o general Braga Neto, que tem sido esquecido injustamente, acredito. O Braga Neto também está convocado, já foi aprovado o requerimento de convocação dele. Essas pessoas serão chamadas. Né? Falou o general Augusto Heleno, o general Braga Neto, serão chamados. General Ramos? O Ramos não estava mais, o Ramos saiu muito antes, né? E Ramos... O Ramos é um fenômeno, é fantástico. Estava lá, participou de tudo, mas conseguiu escapar dessa Ramos ele desempenhava um papel que hoje é do ministro Padilha, né? Ele era a figura que secretário-geral da presidência, era quem tratava da questão das emendas dos parlamentares. Ele não tinha essa função, né, de segurança. Mas eu penso que essa resposta a CPI tentará dar. Entretanto, a grande pergunta que fica, né, o que é que aconteceu para caracterizar realmente uma tentativa de golpe? Alguém bateu na porta dos chefes militares para chamar para fazer o golpe? Isso nós não temos ainda, não temos nenhuma informação. Porque teve lá uma minuta de golpe que foi achado no computador de A, de B, de C, porque está lá no celular do Cid, uma conversa com o Lawande falando que tinha que ter um golpe e tal. Isso, por mais que sejam pessoas assim do entorno do presidente, que estavam lá ocupando cargos importantes, essas pessoas são muito próximas do que você diz da pessoa comum, porque eles não têm força, essas pessoas não têm força para decidir se vai ter ou não vai ter um golpe. A posição, entretanto, de alguém em uma condição superior, né, que vai lá e bate na porta do ministro do Exército, falei aí, vamos? Isso, se aconteceu, é que seria realmente a comprovação de uma tentativa de golpe. E você tem expectativa que isso se confirme? Não tenho. Olha, eu não tenho. Estamos chegando ao fim. Se me permitirem, a última pergunta que eu lhe faço é o prazer. É o seguinte, o senhor apoiou a reeleição de Bolsonaro, está decepcionado por tudo que o senhor viu? Olha, eu cumpro um papel político, eu sou um deputado, tenho o meu lado político. Na Bahia, nós perdemos a eleição para o PT, nosso candidato era o ACM Neto, e no segundo turno era muito importante para a gente que tivéssemos uma parcela do nosso grupo na Bahia, estávamos disputando o segundo turno, e uma parcela dos deputados teria que apoiar o Bolsonaro. Eu não tinha nenhuma dificuldade de apoiar o Bolsonaro. Essa campanha eleitoral, né, que nós vivemos em 2022 foi uma das campanhas mais radicalizadas, né? Você sempre... É difícil você participar da política quando o apoio a um ou outro candidato significa uma possibilidade de você ser ofendido pela sua escolha política. Está apoiando quem roubou, está apoiando genocida, está apoiando isso, tá apoiando... Esse discurso, qualquer um que apoiasse um candidato ou outro estaria sujeito a esse tipo de colocação, né? Então, eu não me arrependo das coisas que eu faço, eu me arrependo das coisas que eu não faço. Eu acho que naquele momento, sim, naquele momento o que nós tínhamos que fazer para a eleição do meu estado, na eleição do Brasil, seria aquilo mesmo. E acho, sabe, que essa eleição, ela foi decidida assim aos 44 do segundo tempo. Poderia ter dado o Bolsonaro, poderia ter dado, e deu o Lula. Poderia, eu acho que a gente foi definindo aquela coisa ali, eu acho que aqueles 3 episódios, eu acho que foram decisivos para o Lula ganhar a eleição. Aquela fala do Paulo Guedes, na semana da eleição, dizendo que o salário mínimo não ia ser mais reajustado pela inflação. Aquela imagem terrível do Roberto Jefferson, aliado do Bolsonaro, jogando granada contra policial, meu Deus do céu. Né? E a Carla Zambelli correndo atrás de um negro com a arma na mão, em punho, no centro de São Paulo. Quer dizer, pelo amor de Deus, porque naquela eleição, quando a gente chegou na semana final e tinha 1,5% de indeciso, 1% de indeciso, quem é aquele 1% de indeciso? É o cara que tem horror ao Lula e horror ao Bolsonaro. O cara, meu Deus do céu, onde é que eu fui me meter? Eu não quero nem o Lula nem o Bolsonaro.
eu tenho, infelizmente, que escolher aqui o menos pior. E diante do que aconteceu, o sujeito se decidiu pelo Lula e a distância foi isso, 1%, menos de 1%. Ô, deputado, o Lula tinha um compromisso democrático, na minha opinião, isso fez uma decisão, foi fator de decisão. E vão existir milhões de pessoas com argumentos contrários a isso e dizer que não tinha compromisso democrático nenhum. Ou seja, o ambiente político está contaminado. O ambiente político foi muito ruim nessa eleição. Eu espero que a gente possa, com essa CPI, dar alguma contribuição para valorizar a democracia no Brasil. Deputado, a sensação que eu tenho é que você quase votou no Lula. Porque o Bolsonaro se identificava com esses 3 fatos. O senhor está dizendo que não. Então, não, se identificava. Por que na hora você fala os 3 do. Mudou o voto. O negócio da Carla Zambelli. Não tenha dúvida. O Bolsonaro se identifica com isso. Mas é isso, eu acho que sim, mas foi um exagero. Eu falo o resultado da eleição no sentido de que aquilo, na minha opinião, esses 3 episódios foram decisivos para aquela vantagem do Lula de menos de 1%. Chega ao fim mais uma excelente conversa na Confraria do Brito, até porque depois que o senhor sair, a gente tem uma segunda sessão que é de 10 minutos, talvez, no máximo, que é falando mal do convidado. Tá. Na verdade, é um aprofundamento, uma troca de ideias entre nós sobre as coisas que o senhor colocou. Ótimo. Não é necessariamente falando mal, mas é assim, uma crítica. Se quiser assistir de longe, pode. Muito obrigado. Eu que agradeço, viu, Noblar? É uma alegria estar aqui. Fico muito honrado de ser convidado aqui para essa confraria, com um jornalismo tão qualificado, com pessoas tão importantes no jornalismo brasileiro, a contribuição que vocês dão a um jornalismo crítico, inteligente, realmente democrático, é muito grande. E vocês é que validam a política com esse nível de discussão. E a gente precisa revalidar a política no Brasil. A política está muito prejudicada por uma narrativa antidemocrática, por uma narrativa que está muito mais preocupado com partidos, com posições ideológicas e menos preocupados com você, de fato, discutir os assuntos que interessam ao povo brasileiro. Então, eu fico muito feliz de estar aqui. Quantas vezes for convidado, voltarei, e a alegria é muito grande. Muito obrigado. A alegria foi nossa.